caminho para a nossa consagração. Consagração aponta para um momento de êxito, para um momento de glória. Quando nós falamos de consagração, nós estamos falando de vitória, nós estamos falando de sucesso, nós estamos falando de receber de Deus um benefício, muitas vezes imerecido, muitas vezes benefício esse que vem em detrimento da misericórdia e da graça do Senhor derramada sobre a nossa vida. Porém, nós não podemos nos esquecer que consagração é um caminho que todos nós que servimos a Deus, nós trilhamos. Viver um tempo de consagração, viver um momento de consagração, ser consagrado, significa receber de Deus o reconhecimento de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós somos e de tudo aquilo que nós semeamos no reino de Deus. Exemplo, a Bíblia diz que quando Davi, ele foi ungido, ele foi consagrado rei de Israel, ele foi ungido justamente porque, dentre todos os seus irmãos, ele era aquele que não buscava a glória para si. Ele recebeu do pai a herança do trabalho mais difícil, do trabalho mais insignificante. Ele escolheu ser um pastor de ovelhas, escolheu viver lá no ostracismo, lá no meio do mato, sem grandes possibilidades que a sociedade poderia lhe dar, sem grandes envolvimentos, mas uma coisa Davi ele tinha certeza no seu coração, ele sabia que ele estava agradando a Deus, ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus, e o fato dele ter em si essa certeza de que ele estava agradando a Deus, deu a ele o fruto do reconhecimento do Senhor para com o seu trabalho. O que acontece com Davi é que o profeta de Deus, ele chega na casa de Jessé, a saber Samuel, e ali ele revela para Jessé que um dos seus filhos seria ungido, seria consagrado. O que acontece a seguir é que Jessé, ele pleiteia no seu coração o fato de um daqueles que ele achava serem consagrados. Por quê? Porque os parâmetros dos homens para consagração são uns, e os parâmetros de Deus são outros. Vou repetir isso: os parâmetros de Deus para consagração são uns, e os dos homens são outros. Então, Jessé, ele tinha no seu coração um parâmetro de consagração, ele tinha no seu coração uma visão de alguém que merecia ou que deveria ser o rei, o futuro rei de Israel. E o Senhor Deus, ele vem e ele contradiz toda a mente humana, ele contradiz o pensamento de Jessé, e ele pergunta através do profeta Samuel para Jessé: acabaram-se os seus filhos? E o Jessé diz assim: não, ainda resta um, mas ele não possui o físico, ele não possui a aparência, ele não é um homem de guerra, ele não passa de um menino sardento, que vive lá no pasto, cuidando das poucas ovelhas que eu tenho. E ele ouve da boca do profeta Samuel a seguinte expressão: manda chamá-lo, porque nós não nos sentaremos à mesa até que esse menino chegue. E quando Davi chega, todos vocês conhecem a história, sobre o alto da sua cabeça é derramado azeite, e ali há um ato de consagração. E Davi, ele contradiz toda a mente humana, todo o pensamento do próprio pai, dos próprios irmãos, e agora ele é levantado, ele é consagrado como o rei de Israel. É bem verdade que não foi naquele momento que ele assumiu o trono, porque haviam alguns estágios ainda que Davi precisava passar de preparação, até que chegasse a hora dele se assentar no trono de Israel. Mas desde aquele momento ele levou sobre si o peso, a responsabilidade da consagração. Então, quando nós falamos sobre consagração, sobre o caminho para a nossa consagração, nós estamos falando sobre um peso de responsabilidade, sim, mas também
sobre um momento de glória, um momento de vitória, um momento em que Jessé, ele pensou em todos, menos em Davi, mas o Senhor Deus, ele pensou em Davi, e nenhum dos demais que Jessé pensava. Nós lemos esse texto nessa noite de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1 e 2, e o versículo base que eu tomo nessa noite para a ministração é o versículo de número 2, aonde Moisés, ele tomado pelo Espírito de Deus, ele diz assim: faltam 11 dias para nós chegarmos a Cades Barneia. A distância de Horebe para Cades Barneia é de 11 dias, daqui de onde estamos. Se nós caminharmos pela montanha de Seir, nós chegaremos a Cades Barneia. E o que significa Cades Barneia? Cades Barneia no hebraico significa lugar de santidade, lugar de consagração, lugar do ápice, lugar de vitória, lugar de ser santo. E no sentido de ser preparado, ser dedicado, de ser consagrado, Cades Barneia para o povo de Israel era um lugar necessário para o povo. Um povo que enfrenta a fúria de Faraó, um povo que enfrenta a escravidão no Egito, um povo que enfrenta os chicotes da fúria romana sobre os seus lombos, um povo que caminha pelo deserto, que sai confiado na palavra de Deus, sem um mapa, sem uma bússola de direcionamento, sem um GPS, sem um Waze para guiá-los. É de fato um povo que merecia ver a mão de Deus levá-los ao ato de consagração. Era de verdade um povo que merecia ser consagrado, um povo que merecia viver esse tempo de honra, um povo que merecia viver debaixo da bênção de Deus, porque Cades Barneia era como um oásis no meio do deserto. Cades Barneia era o lugar da bênção, era o lugar onde eles veriam a mão de Deus estendida sobre eles. E eu vejo aqui Deus procurando direcioná-los, Deus procurando levar o seu povo por lugares aonde eles pudessem ter a provisão do alimento, o conforto, a vida, a segurança e a esperança. E é evidente que esse propósito do Senhor em dirigir o seu povo diretamente à sua herança, à terra prometida, levá-los a Cades Barneia, porque Cades Barneia, igreja, seria o portão de entrada da terra prometida, da terra da promessa. Repita comigo, por favor: Cades Barneia seria o portão de entrada da terra prometida. Falar então de Cades Barneia é falar de consagração, é falar do benefício, do ato de reconhecimento. Isso nos ensina que o eterno Deus, Ele tem um destino para aqueles que o obedecem, Ele tem um caminho separado e preparado para consagrar aqueles que o amam, aqueles que o servem. A terra prometida era uma verdade, existia uma porta de entrada, mas essa porta de entrada ela só seria vivenciada por meio da obediência e da submissão. Por meio da obediência e da submissão. Repitam, por favor: por meio da... 1, 2, 3. Exato. E para isso, nós temos que estar atentos à voz de comando do Senhor. Nós temos que estar atentos àquilo que Deus, Ele fala com a sua igreja. E Deus está dizendo para a sua igreja: eu não sei quem é, aleluia, eu não sei quem é, e se eu dissesse que eu sei quem é, eu seria leviano, eu estaria brincando com as coisas de Deus, como muita gente tem brincado nesse tempo. Mas eu não quero brincar com as coisas de Deus, eu quero ser sério com Deus e com você que entrou aqui nessa noite. Mas Deus me manda eu te dizer que há 11 dias contados de Deus para que uma resposta venha sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Há uma resposta de Deus, conta os dias, são 11 dias, e uma grande resposta de Deus virá sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus.
Se você acredita nisso, se você recebe, aplauda Ele de verdade. Deus estava dizendo para Israel, igreja, essa jornada que vocês vão caminhar pela montanha de Seir, desde o Horebe até Cades Barneia, é uma jornada de 11 dias. Eu já preparei tudo, eu já separei o caminho, eu já preparei todas as coisas para que vocês cheguem naquele lugar. São apenas 11 dias de caminhada, um pouco mais de uma semana, e vocês viverão o milagre. Vocês apagarão das vossas memórias todo o sofrimento do Egito, toda a dor do deserto, toda a ausência de comida, de provisão, de alimento que vocês viveram no Egito, e de repente as surpresas que aconteceram no deserto, vocês apagarão das vossas memórias. Por quê? Porque em 11 dias eu vos transformarei. Foram 40 anos de peregrinação, de montanha em montanha, de vale em vale, de deserto em deserto. E é muito triste saber que uma viagem que seria agora de 11 dias, ela acabou se prolongando por 40 anos. E o pior é que nesses 40 anos, muitas pessoas morreram pelo caminho, sem sequer provar do melhor que havia na terra prometida. 11 dias. Mas muita gente morreu sem ver a promessa se cumprir. O caminho se tornou em 40 anos. E a pergunta que segue a partir deste momento é: quanto tempo nós temos adiado? Quanto tempo nós temos prolongado a nossa caminhada? Quanto tempo Deus Ele tem falado para você a respeito de uma promessa, a respeito de algo que está relacionado à sua vida, relacionado à sua família, relacionado à sua vida profissional, à sua vida sentimental, à sua vida social, à sua vida familiar. E muitas vezes você não tem visto isso acontecer. Por quê? Porque o tempo da promessa de Deus era de 11 dias, era uma caminhada que já estava preparada, era uma caminhada do Horebe a Cades Barneia, caminhada de uma semana, caminhada de 11 dias, porém, você tem dito para o Senhor assim: Senhor, até quando? Eu estou desesperado, eu não vejo as promessas acontecerem na minha vida. E algumas pessoas têm dito isso, porque Senhor, o tempo tem se prolongado. E o Espírito Santo ministrava meu coração nessa tarde a respeito de jornadas e a respeito de promessas de Deus. E promessas essas que muitas vezes, por causa da nossa teimosia, por causa dos nossos eus, por causa da nossa mente humana, elas vão se prolongando, e nós muitas vezes acabamos dando lugar ao que, pastor? A tudo aquilo que nos afasta do Cades Barneia, tudo aquilo que nos afasta do ato de consagração, tudo aquilo que nos afasta do momento da glória. O momento da glória para Israel seria a terra prometida, seria entrar na terra prometida. As portas da terra prometida seria Cades Barneia, o ápice da consagração. Mas nesse momento eu quero denunciar para vocês, no nome de Jesus e na força do Espírito Santo de Deus, quais os fatores negativos que fizeram com que aquela geração, eles tivessem os seus dias prolongados, eles tivessem o tempo prolongado de 11 dias para 40 anos. Nesse momento eu quero mostrar para vocês quais foram os fatores responsáveis por essa realidade. Eram quantos dias para chegar em Cades Barneia, igreja? Quanto tempo Israel demorou até a terra prometida? Agora, o porquê isso aconteceu? Primeiro, em Números capítulo de número 10, nós vemos o início da jornada. Números capítulo 10, nós começamos a traçar a primeira jornada dos israelitas desde o Horebe, desde o Sinai até Cades Barneia. Então, o versículo de número 33 do capítulo 10 de Números, a Bíblia diz: partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso.
34. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Número 35. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. 36. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. O que isso significa, pastor? Isso significa o início da jornada de Israel em direção a Canaã, a terra prometida, que passaria pelos portões que é Cádiz Barneia. E no início da nossa jornada espiritual, em fé e com Deus, em obediência e em submissão, tudo sempre é maravilhoso. Por quê? Porque quando você vive o primeiro amor, você tem um temor e um zelo por Deus e pelas coisas de Deus que ninguém consegue explicar. Ninguém consegue roubar o seu coração. Não há principado ou potestade que consegue te demover da presença de Deus. Não há ninguém que consegue arrancar você das mãos de Deus e da santa vontade de Deus. E quando nós começamos a nossa caminhada debaixo da direção do Eterno, Ele vai à nossa frente. E o que Deus faz? Ele vai dissipando os nossos inimigos. Ele nos dá repouso. Nós estamos caminhando debaixo das mãos protetoras do Senhor e sob os cuidados de Deus. O Nando leu aqui na leitura oficial: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Só descansa quem está caminhando debaixo das mãos do Todo-Poderoso e à sombra do Onipotente. Só descansa quem está na direção de Deus. Ei, escuta uma coisa: se o sol ele tem instalado sobre o alto da sua cabeça de maneira sem misericórdia, é porque você saiu debaixo da sombra do Onipotente, você saiu debaixo da nuvem de glória. Porque enquanto Israel caminhou debaixo da nuvem de glória, do temor do Senhor, eles desfrutaram da direção do Eterno, da proteção do Eterno, e a mão poderosa do Senhor e o seu amor foi sobre aquela geração, e com graça eles viram a misericórdia do Senhor ser derramada sobre eles. O que acontece, igreja, é que no decorrer da nossa jornada com Deus, a nossa vida, ela começa a tomar direções segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. O ser humano, no início da sua jornada, tudo aquilo que Deus fala para ele é lei, tudo aquilo que Deus fala para ele é regra, tudo aquilo que Deus fala para ele, para ela, é a mão de Deus, é a voz de Deus, e contra Deus não cabe contestação. Deus então, Ele começa a nos direcionar, mas com o passar do tempo, parece que o tempo ele é um adversário da nossa vida, e nós começamos a revelar ao Senhor o nosso cansaço espiritual, nós começamos a revelar ao Senhor o nosso desespero da alma, o nosso coração ele consegue bater, ele começa a bater em uma outra sintonia, e o nosso caráter que é tão bom e tão especial diante de Deus, ele começa a ser afetado pela presença desesperadora do desejo de chegar em Canaã. A nossa alma, o nosso interior, em relação a Deus, começa a viver conflitos. E assim aconteceu com o povo de Israel. Quando eles saem do Horebe, diz a Bíblia, com destino a Cádiz Barneia, no início tudo foi maravilhoso, mas no decorrer dos dias o coração desse povo, ele foi sendo revelado. Diga comigo assim: o coração de Israel foi sendo revelado. A grande questão é que não é o começo da nossa vida cristã que determina quem nós realmente somos. Por quê? Porque todo início ele é fantástico, todo início ele é maravilhoso.
Alguém tem dúvida em relação a isso, que todo início ele é maravilhoso? Alguém tem dúvida? Eu vou dar exemplos para você. Todo início de namoro ele é maravilha. Todo início de casamento ele é maravilha. Todo emprego inicialmente ele é maravilha. Mas com o passar do tempo, começa a aparecer os defeitos de um, os defeitos do outro. Começa a aparecer na realidade os problemas que um tem, que o outro tem. As dificuldades começam a aparecer. E aí aquilo que era maravilhoso começa a se tornar um problema. Por isso que eu estou dizendo para você que todo início ele é maravilhoso. E a grande questão então não é o começo da nossa vida cristã, mas é a nossa caminhada cristã com Deus. Porque a nossa caminhada cristã com Deus, ela declara a intensidade da nossa dedicação e do nosso amor ao Senhor, com que nós começamos a servi-lo, mas não só da maneira que você começou a servi-lo, mas sim da maneira em que você vai servi-lo enquanto dias de vida você tiver na face da terra. Nós chegamos ao ápice do batismo nas águas e ali nós prometemos ao Senhor: eu prometo, Senhor, te servir todos os dias da minha vida. Eu prometo que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. E quando nós começamos a nossa caminhada, a nossa jornada, de repente nós nos deparamos com situações adversas. E como nós continuaremos a nossa caminhada? É a grande preocupação de Deus e é a nossa preocupação nessa noite. Porque Deus mais uma vez Ele te fez uma promessa, e pelo Espírito Santo eu falei para você, no início dessa mensagem, eu disse para você que o Espírito de Deus, Ele estava ministrando o meu coração, e eu tomei a autoridade e a ousadia no Espírito Santo para declarar sobre a sua vida, que algumas pessoas nessa noite receberam de Deus uma data específica do Senhor, 11 dias, e Deus vai te dar uma resposta que você está esperando. Agora Israel, que havia começado com toda a intensidade, infelizmente, eles agora se perderam no meio do caminho. Aí então, no meio da jornada, inicia-se a segunda etapa. E qual é a segunda etapa? A Bíblia diz que durante a viagem, o povo, desanimado, desesperado, eles começam a se queixar, reclamar, questionar e murmurar contra o seu Deus. Porque, na verdade, eles lembraram que no Egito eles tinham carne para comer, e no meio do deserto eles sentiram falta da carne, e então eles começam a se queixar, a murmurar, a reclamar de Deus. E a Bíblia diz no livro de Números, no capítulo de número 11, no versículo de número 1, que o povo se queixou da sua sorte, e eles falaram aos ouvidos do Senhor, e o Senhor ouviu o queixume daquele povo, e o Senhor ficou irado com aquele povo. E quando o Senhor ficou irado com eles, o fogo do Senhor que ardia se acendeu contra eles e começou a consumir as extremidades do arraial. Porque se tem uma coisa que aborrece a Deus, é quando nós, no decorrer da nossa vida cristã, nós nos deixamos abalar pelo tempo, ou pela ausência de resultados no tempo em que nós programamos, em que nós esperamos. E aí então nós começamos a questionar a Deus por algumas coisas. Nós somos seres humanos, e uma das coisas que o ser humano tem feito muito nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de muitas mudanças políticas, um tempo de muitas dúvidas, de muitas incertezas, uma das coisas que eu vejo muita gente fazer é murmurar, é reclamar, é queixar-se, reclamar. E a Bíblia diz que no versículo de número 2 do capítulo 11, que o povo então vai e fala para Moisés, e Moisés orando ao Senhor, o Moisés pediu e o fogo então se apagou, e aqui o povo deu um abraço, deu as mãos à murmuração,
E a murmuração passou a ser a mentora daquele povo. A murmuração que acende o fogo da ira de Deus sobre os murmuradores, agora ela se acendeu sobre o arraial de Israel. E agora o fogo de Deus começou a acabar com tudo que eles haviam conquistado até aquele momento. Tudo que eles haviam construído até aquele momento, tudo que eles realizaram até aquele momento. Por quê? Porque os murmuradores, minha gente, coloque uma coisa na sua cabeça: os murmuradores não têm um futuro brilhante. Os murmuradores não têm um futuro brilhante. Os murmuradores não têm um futuro brilhante. E o que é murmuração, pastor? Murmuração é você reclamar. Murmuração é você falar mal. Murmuração é você reclamar de tudo. Você deixar de olhar para as coisas boas da vida e você passar somente a se queixar por aquilo que não dá certo. O murmurador, ele tem como característica deixar de enxergar as coisas boas, deixar de enxergar os bons valores, deixar de enxergar as boas dádivas. Exemplo: a mulher tem 10 qualidades, mas ela tem um defeito. O cara vive falando daquele defeito. O marido, ele tem 20 qualidades, mas ele tem um defeito, porque ele é humano, e aonde existem seres humanos, existem defeitos. A mulher, ela fala o dia inteiro daquele defeito. A sua casa, ela é uma bênção, mas ela ainda não tem tudo que você gostaria, mas você não sabe agradecer por aquilo que você tem. Você passa o mês inteiro falando daquilo que você ainda não tem. Você passa dias e dias reclamando daquilo que você ainda não recebeu. Murmuração é deixar de agradecer pelo favor e pelo bem que você tem recebido de Deus como fruto do seu trabalho. Murmuração é aquele filho que ele não sabe o esforço que o pai fez para criá-lo, para trazê-lo, para pagar para ele uma faculdade. Ele não sabe o esforço que o pai fez, ele não sabe as dores que a mãe passou, ele não sabe o esforço que foi feito para que ele tivesse um bom nascimento, para que ele tivesse um bom pré-natal. Ele não sabe a luta que foi para comprar o seu leite. Ele não sabe quantas noites a sua mãe passou acordada, dando a ele de mamar, porque o abençoado do bezerro, ele só dormia com a boca no peito, porque o peito era uma chupeta. Hoje o abençoado, ele se levanta e ele reclama de tudo. Ele reclama de pai, ele reclama de mãe, ele reclama da casa, ele reclama da vida, ele reclama da roupa que tem, ele reclama do calçado que tem. Isso chama-se murmuração. E a murmuração, ela acende a ira de Deus sobre o seu povo. Murmurar é não saber agradecer os benefícios que Deus lhe tem feito. Pastor, mas eu não posso falar com Deus a respeito dos meus problemas. Você pode e deve. O que você não deve é se esquecer dos benefícios e de tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida e somente reclamar e murmurar. Até porque lembrar a Deus não é murmurar. Lembrar a Deus não é reclamar. Nós podemos ver então que a murmuração é um fator negativo na caminhada de uma pessoa com Deus, porque Deus, ele não se alia a murmuradores. Vou repetir: Deus não se alia a murmuradores. Quem entendeu diz amém. É engano você pensar que Deus, ele entrega um futuro promissor a uma pessoa que vive reclamando, que vive murmurando. Porque quem murmura do hoje é porque não soube agradecer pelo ontem. Vou repetir: quem murmura do hoje é porque não soube agradecer pelo ontem. Por isso que eu gosto quando o salmista ora e ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Você pode me dizer: poxa, ô Moisés, eu não tenho tudo o que eu quero, eu não tenho tudo o que eu sonhei, eu não tenho tudo o que eu desejo. Poxa, querido,
Eu também não tenho. Eu também ainda não vi na minha vida todas as promessas de Deus se cumprirem. Eu ainda tenho muitas coisas para alcançar, e quando eu alcanço algumas que foram prometidas, eu logo trato de criar novas expectativas e novas promessas, porque a esperança é o grande fator que nos motiva, que nos faz acordar, que nos faz levantar, que nos faz sair para a vida, que nos faz enfrentar o dia a dia, que nos faz enfrentar os problemas, as adversidades, os percalços da vida, as traições, as murmurações, os levantes de Satanás. Então, mesmo quando eu alcanço alguns objetivos, eu trato logo de estabelecer novos objetivos. Por quê? Porque são eles que me motivam a levantar e vencer. Agora, o que eu preciso entender é que não ter de Deus a resposta para tudo aquilo que eu estabeleci, para todos os projetos e todos os sonhos e todas as promessas, não significa que Deus não está com os olhos sobre mim, não significa que Deus não está me vendo, não significa que Deus não está me contemplando, não significa que Deus não vai fazer, não significa que Deus não está de olho em você. Muito pelo contrário, significa que Deus, Ele está com os olhos sim sobre você. Há um tempo determinado para a sua vitória, há um tempo para a sua consagração, há um tempo para você ser levantado, há um tempo para você ser honrado, há um tempo para Deus te abençoar, há um tempo para Deus estender as mãos sobre a sua vida. Mas para esse tempo ele se cumprir, você precisa de ter palavras de gratidão na sua boca, você precisa agradecer mais e choramingar menos, você precisa agradecer mais e reclamar menos, você precisa louvar mais e murmurar menos, você precisa exaltar mais e maldizer menos. Tem gente, meu irmão, que não tem palavras de gratidão nos lábios. Tem gente, meu irmão, que não tem palavras de louvor nos lábios. Não tinha um pardal para dar água de beber, não tinha um periquito para dar ração, não tinha um cachorro para balançar o rabo, a cauda quando visse. Deus tirou do nada, Deus tirou da droga, Deus tirou do esconderijo, Deus tirou da caverna, Deus tirou do buraco, Deus tirou da insignificância, Deus te levantou, Deus te exaltou, Deus te deu uma família, Deus te deu um trabalho. Não é aquele que você gostaria, mas é aquele que tem provido, é aquele que tem te trazido até aqui. Então Deus te alerta nessa noite: adore ao meu nome, louve ao meu nome, glorifique ao meu nome, agradeça ao meu nome. Porque a sua gratidão vai mover o meu coração em teu favor, porque outras coisas vão se estabelecer em favor da sua vida. Deus não faz parcerias com murmuradores. Os murmuradores cancelam, anulam as bênçãos de Deus na sua vida. Os murmuradores, eles cancelam a sua entrada para um futuro abençoado por Deus. Toca no irmão que está do seu lado, por favor, educadamente, e diga para ele assim: se você quiser ter um futuro de conquista, abandone toda reclamação, toda murmuração e a companhia dos murmuradores. Sabe por quê, gente? Sabe por quê, gente? Porque murmuração pega. Murmuração pega. Murmuração pega. E pega bonito. Tem gente que não tem do que reclamar, mas porque se alia a reclamões, aí chega em casa e começa a reclamar também. Não tem do que questionar, mas porque houve questionamentos, se alia lá no emprego, no trabalho, com gente que só reclama, murmura, reclama de tudo, do país, se torna uma onda, se torna um vício, se torna um costume. Aí a pessoa começa a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque a murmuração ela pega. Então,
se você quiser ter um futuro de conquista, abandone a murmuração e a companhia dos murmuradores, dos reclamões. Saiba em nome de Jesus que a murmuração, ela fecha o entendimento, ela cega os olhos espirituais, ela deixa de fazer com que a pessoa enxergue a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, as bênçãos que o Eterno já lhe proporcionou. Veja Israel chega ao extremo, meu Deus do céu, não tem carne, não tem carne, come legume, come salada, come o que tiver, mas o que importa na verdade é que nós somos libertos, é que o Senhor nos libertou. Eu tenho certeza que no meio daquela grande multidão de israelitas, alguém tinha essa palavra, alguém tinha essa frase na boca, alguém dizia essa palavra no meio daquela multidão: gente, está faltando carne, mas uma coisa nós temos, a nossa liberdade decretada pelo sangue do Cordeiro de Deus que foi passado nos umbrais das nossas portas. Nós nunca mais trabalharemos para ninguém, nós trabalharemos para nós mesmos, porque nós somos livres e libertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas só enxerga esse tipo de bênção quem tem os seus olhos espirituais abertos, quem não reclama, quem não murmura, quem não questiona. Porque o questionamento, a murmuração, a reclamação fecha o entendimento, cega os olhos espirituais, a pessoa não consegue enxergar a bondade de Deus. Terceiro passo da jornada: o murmurador, ele tem uma mente atada. Uma jornada de murmuração, ela ata a mente, ela cega o entendimento, e a Bíblia chama isso de populacho. Populacho. Que é isso, pastor? Números capítulo 11, versículo de número 4, a Bíblia diz assim, deixa eu ver se está escrito do mesmo jeito. A minha tradução está diferente, mas depois você olhe na sua tradução. A Bíblia diz assim: e o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Versículo 5: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Versículo 6: agora porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha só, nenhuma coisa vemos senão este. Então tinha alguma coisa, amém ou não? Mas o murmurador, o reclamão, ele não consegue enxergar como cuidado, como benefício, como provisão de Deus aquilo que se tem. Ele só olha para aquilo que não tem. Então eles dizem assim, então eles reclamam, eles dizem: e nenhuma coisa vemos senão este maná. Tipo assim, Deus está nos levando para a terra prometida, mas esse cardápiozinho que Deus preparou para nós é ruim, hein? É aquele filho, é aquela esposa, aquele marido que senta muitas vezes na mesa. A mesa não, né? Que ninguém senta na mesa, né? A gente senta na cadeira, não é verdade? Então deixa eu corrigir aqui. A gente senta na cadeira, e quando o alimento é colocado na mesa, a pessoa não consegue dar graça. A pessoa não consegue dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque não é o filé mignon, não é, Senhor, uma comida importada, mas é aquilo que o Senhor tem provido na minha mesa, porque nesse exato momento, Senhor, tem muita gente que não tem o que comer. Mas a pessoa, quando ela está cega espiritualmente,
Quando o populacho, o vício, ele toma conta da mente humana, a pessoa senta na mesa e diz assim: bife de novo, um dia é cebolado, outro dia é no molho, mas é sempre bife. Poxa, é ovo frito, é omelete. Quando você quer me enganar, tu bota um queijo pelo meio para derreter. Deus está falando? Deixa ele falar, né? Sabe o que Deus quer nessa noite, igreja? Deus quer fazer de cada um de nós pessoas mais gratas a Ele. Deus quer que a nossa gratidão encha os nossos celeiros. Deus quer que nós o reconheçamos. Deus quer que nós agradeçamos a Ele por aquilo que Ele tem feito. E a sua gratidão vai gerar o seu milagre. A sua gratidão vai encurtar o caminho para a terra prometida. A sua gratidão vai te aproximar do Cades Barneia. A sua gratidão vai te levar ao ápice, à consagração. A sua gratidão vai te levar a viver o milagre, a promessa de Deus na sua vida. A sua gratidão, ela abre os seus olhos espirituais. A sua gratidão, ela melhora o seu relacionamento em casa. A sua gratidão, ela melhora o seu relacionamento espiritual. A sua gratidão, ela melhora a sua intimidade com Deus. A sua gratidão, ela te promove lá no seu trabalho. A sua gratidão, ela melhora a sua vida íntima entre você e o seu cônjuge. A sua gratidão, ela te aproxima de Deus. Então eu te desafio nessa noite de domingo a ter um coração grato na presença de Deus, porque Deus quer te levar a Cades Barneia. Toda pessoa que tem uma mente populacha, toda pessoa que tem uma mente populacha, uma mente atada, uma mente que não consegue enxergar, que não tem discernimento, a ingratidão é uma constante na sua vida, a insatisfação ela é diária. Toda pessoa que é desse jeito, que tem uma mente populacha, significa que essa pessoa é uma pessoa comum, uma pessoa simples, pequena, limitada, pobre de espírito e um forte candidato a se tornar um murmurador em potencial. Toda pessoa que tem uma mente populacha, atada, ingrata, ela tem uma forte tendência a se tornar um murmurador em potencial e nunca experimentar a bênção do eterno sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho. Porque a murmuração, ela atinge, ela afronta diretamente a Deus. Entenda que a murmuração, a reclamação, os murmuradores, eles paralisam as suas conquistas. O murmurador, ele leva aqueles que se aliam a eles a paralisarem as suas conquistas também. E uma coisa que você precisa entender é que é importante nós sabermos que a murmuração, ela assina um futuro de desertos, de perdas, de morte, de fracasso e de infortúnio. Todo murmurador, escreva isso que eu estou falando para você. E quando eu digo escreva, não é literalmente. Se você quiser fazê-lo literalmente, fique à vontade. Mas entenda, todo murmurador em potencial, ele está fadado a assinar um futuro de desertos em sua vida, a viver perdas constantes, mortes em todas as áreas, fracassos e infortúnio. Por quê? Porque a murmuração é uma chave que tranca os canais das bênçãos de Deus. Vamos repetir essa última. A murmuração é uma chave
que tranca os canais da bênção de Deus. Você está entendendo por que Israel tinha um caminho de 11 dias e ficou 40 anos no deserto? Você está entendendo por que muitas vezes Deus falou para você, conta 7 dias e já se vai 7 anos? Você está entendendo por que Deus falou para você? São 7 tempos, são linguagens, né, que Deus usa no mundo espiritual quando Deus quer falar conosco. Conta 7 tempos, varão. E depois a gente sai. 7 tempos. Isso é profeta de Baal. Isso não tem Deus na vida. Isso é um demônio que Deus mandou para acabar com a minha vida. Isso é um boca estragada. Isso nunca foi profeta. Não. Na verdade, nós precisamos parar e ser sinceros com Deus e dizer para o Senhor: Senhor, em tal tempo eu reclamei, eu questionei, eu murmurei, eu duvidei, eu coloquei em xeque, Senhor, as suas bênçãos, eu esqueci de dar glórias e de dar graça por tudo que o Senhor tinha feito até aqui. Senhor, eu olhava para a casa do vizinho e achava que sempre a dele era melhor do que a minha. Ô meu irmão, eu não vou nem perguntar para levantar, não vou nem pedir para levantar a mão, porque senão vai ficar ruim depois quando acaba o culto da demônio em casa. Mas ó, se eu perguntasse aqui, quanta gente já ouviu do cônjuge, quantos pais já ouviram dos filhos e filhos ouviram dos pais? Bom é o filho do vizinho, boa é a mulher do vizinho, bom é o marido dela. Meu irmão, quanta gente na hora da adversidade, na hora da luta, se levantam e se manifestam exatamente dessa maneira. Esquecem-se de agradecer, esquecem-se de louvar a Deus, esquece de abraçar os seus filhos, de abraçar o seu cônjuge, abraçar o Senhor no mundo espiritual e dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Amanhã eu tenho um lugar para ir trabalhar, eu tenho um lugar para bater cartão, Senhor. Não é um mar de rosas, mas pelo menos eu tenho um lugar, Senhor, para bater o meu cartão. Sabe o que acontece, minha gente? Aí o sujeito sai de casa, sai igual Israel, já sai assim. Fazer o quê, né? Tem que ir para aquele inferno daquela empresa. Sangue de Jesus tem poder, não vejo a hora que Deus me tira de lá. Aí quando chega lá, tem uma surpresa, né? Hoje não tem mais isso, né? Aquela coisinha, né? Aquela chapeira, né? Que botava o cartão. Hoje é tudo digital, né? Tem alguma empresa ainda que tem aquele negocinho assim? Tem? Aí tem. Aí chega lá, procura o cartãozinho. Moisés. Será que tiraram meu cartão do lugar? Moisés. Ih, rapaz, deu ruim. Alguém pegou meu cartão daqui. Aí vai lá no RH. Não, ninguém pegou não. Deus atendeu sua oração. Deus te ouviu. Lembra que tu falava que não via a hora de sair desse inferno, que não prestava? Oh, meus irmãos, vocês sabiam que a maioria das nossas lutas, elas são frutos das nossas orações mal feitas? Vocês sabiam que os nossos problemas, a maioria deles, eles são frutos das nossas más colocações diante de Deus, das nossas orações desesperadas, dos nossos gritos descabidos, dos nossos gritos desequilibrados, do nosso populacho diante de Deus, que tapa a nossa mente, o nosso entendimento e não nos permite enxergar a bênção do Senhor. Por isso eu repito com vocês, os murmuradores paralisam suas conquistas, eles levam aqueles que se aliam a eles a paralisarem também as suas conquistas, e é importante nós sabermos que a murmuração, ela assina um futuro de desertos. Portanto, eu te desafio nessa noite a se livrar
Livre-se da murmuração, livre-se dos murmuradores e dos reclamões. Se você quiser chegar mais longe em sua jornada com Deus, aliás, deixa-me mudar essa frase, mudá-la para uma pergunta: quem quer chegar mais longe na sua jornada com Deus, levante a sua mão direita e dá um glória a Deus. Então, comece a se preparar para arrancar dos seus caminhos e da sua vida os murmuradores e todos os laços de murmuração, porque esse tipo de coisa vai fazer com que você se torne um adversário de Deus, e a única coisa que eles irão atrair para eles e para você, da parte de Deus, é o fogo da ira de Deus que desceu sobre Israel e consumiu algumas coisas, ao qual só se apagou quando Moisés clamou e pediu misericórdia ao Senhor. O quarto passo na caminhada, na jornada de Israel, é a asfixia que Israel sofreu em detrimento da sua própria oração, porque a murmuração, ela consegue asfixiar quem dela se alimenta. A murmuração, ela consegue asfixiar quem dela se alimenta. Você pode repetir, por favor, esse tópico? 1, 2, 3. Não. Peraí. Tem gente que murmura com ímpeto, com a força, reclama que até o vizinho já sabe as contas que estão atrasadas. Agora chega na hora aqui de profetizar a bênção, você vem com essa e mas tu não é mudo? Fala aí na autoridade do nome de Jesus, meu irmão. Abre essa boca santa aí e profetiza, caramba. Nós não estamos aqui de bobeira, estamos? Nós não estamos aqui para receber a vitória do Senhor? Nós não estamos aqui para repreender da nossa vida tudo aquilo que nos impede de romper, de viver um tempo pleno de Deus, amém ou não? Então vamos profetizar. 1, 2, 3. A murmuração asfixia quem dela se alimenta. Aí, vale um aplauso. Glória a Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. Números capítulo 11, versículo 18, 19 e 20. Pelo que o Senhor vos dará carne. Eles estavam pedindo carne, sim ou não? Qual era a reclamação deles? Lá no Egito a gente come carne, aqui no deserto não tem carne, não tem açougue, não tem carne. Então tá bom, vamos lá. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Olha só. Mas vocês não vão comer um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela. E assim é na vida de algumas pessoas. Poxa, quanto tempo que eu não como um franguinho, que nessa casa o frango não entra faz muito tempo. Aí o sacerdote da casa, né, vai lá, se esforça, dá um jeito, pega o cartão, compra, divide não sei quantas vezes, mas ele vai prover para casa, ele vai abençoar, ele vai se esforçar. Aí ele leva, aí come frango um dia, come frango outro dia, come frango outro dia, daqui a pouco, frango de novo. Pois é, filho, tu vai comer até sair pelo nariz, porque tu reclamou, e quem reclama vai ser asfixiado pela reclamação que faz, vai comer até não aguentar mais. Por quê? Porque com Deus a gente não conquista as coisas reclamando ou murmurando. Com Deus você pede, você fala, Ele é o seu pai, Ele é o seu amigo, você pode falar que Ele ouve a sua oração e Ele atende. Oração não é murmuração, não é reclamação. O texto diz que os murmuradores foram asfixiados pela sua própria cobiça. E quem se alimenta de murmuração fatalmente será asfixiado pela sua própria murmuração, porque a murmuração ela leva a pessoa a estimular a cobiça, e a cobiça por sua vez ela leva ao sepultamento das conquistas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus.
Por último, nos passos em direção a Cádiz Barneia, ao ato de consagração, durante a caminhada, Israel agora, eles reclamam, questionam, murmuram, mas eles estão rumo a Cádiz Barneia, eles estão indo rumo ao ato de consagrar. O povo chegou a um lugar que, segundo a Bíblia, foi definido como sepultados pela cobiça. Números capítulo 11, versículo de número 34, veja o texto, o que é que diz. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Avatá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Olha só, enterraram o povo, ou seja, morreram. De Quibrote a Tavá, partiu o povo para Azerote, e ali ficou. O que nós podemos ver aqui? Podemos ver que a murmuração, ela deu entrada para a cobiça na vida dos filhos de Israel, e esta cobiça, por sua vez, ela deu entrada para o sepultamento de muitos deles, porque a Bíblia diz que muitos deles foram sepultados, aqueles que desejaram as comidas dos egípcios. E aonde que eu estou dizendo que a cobiça, ela se tornou um fator fundamental para a morte daqueles que murmuraram e cobiçaram aquilo que era do Egito? Quibrote Atavá, em hebraico, irmãos, significa túmulos de cobiça. Túmulos de cobiça. E a Bíblia diz que ali muitos foram sepultados. E nós podemos ver que a murmuração, ela abriu portas para quê? Para a cobiça. E a cobiça é uma coisa problemática, porque geralmente aquele que cobiça, ele geralmente não cobiça aquilo que é possível aos seus olhos, ele cobiça geralmente aquilo que é dos outros. Mas a Bíblia diz que as portas do cemitério que havia no caminho da direção do futuro dos filhos de Israel, ela foi aberta e muitos morreram, porque a cobiça leva pessoas ao túmulo da morte. São mortes familiares, são mortes sentimentais, são mortes emocionais, são mortes espirituais, são mortes profissionais, mortes de todas as esferas. E ela sepulta sonhos, paralisa conquistas, destrói projetos, ela consegue fazer fracassar realizações grandiosas de Deus na nossa vida. Mas disso tudo, o que mais me chama a atenção é a capacidade que a murmuração tem de anular a capacidade do ser humano de criar, de desenvolver e de realizar algo significativo na sua geração. A capacidade que a pessoa, que a cobiça, a murmuração, ela tem de impedir a pessoa de olhar para si mesmo com um olhar de potencial, do que realmente você é e aquilo que você representa no mundo espiritual para Deus. Quem eu sou? Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou uma pessoa liberta pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sou alguém que é herdeiro de Cristo Jesus, e eu fui comprado com o sangue do Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para remir os meus pecados. Logo, eu não devo mais nada para o diabo. Eu sou um sucesso em potencial para a glória do nome de Jesus Cristo, e nada pode impedir ou apagar aquilo que Deus traçou e planejou para a minha vida. Agora, o que é que pode deter tudo isso? A nossa própria murmuração, a nossa mente atada, o nosso populacho, a nossa cobiça desenfreada, e assim muitos lá foram paralisados, e hoje em dia alguns estão paralisados por causa disso. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você saiba nessa noite, que em direção à jornada, rumo ao lugar da nossa consagração, a nossa Cádiz Barneia, nós precisamos atravessar a fronteira dessa resistência. Nós precisamos ter coragem para afrontar,
para encarar de frente as situações que muitas vezes nos fazem questionar e reclamar da vida e de tudo. Nós precisamos estar preparados para pessoas ungidas pelo Senhor dizer ao mal: você não tem lugar na minha vida. Nós temos que passar por essas barreiras sem sermos barrados por elas. Nós temos que passar por essas dificuldades sem pararmos nelas. Nós temos que acreditar que ninguém escapa de uma fronteira, mas nós temos que ficar atentos, porque aonde nós somos provados, também é o lugar que nós seremos. Aonde nós somos provados, também é o lugar onde nós seremos aprovados por Deus. Aonde nós somos testados, é o lugar onde nós receberemos o atestado de aprovação do Senhor. Mas as fronteiras, elas nos instigam a nos rebelarmos. Elas nos instigam a vivermos como Miriam viveu. Quando provada pela falta de capacidade em reconhecer Moisés, ela questiona a Deus juntamente com Arão, pelo fato de Moisés ter se casado com uma mulher cuxita. Ela manifesta um dos primeiros atos de racismo na Bíblia, porque a mulher cuxita era uma mulher negra. E ela, não satisfeita com aquela atitude de Moisés, ela fecha macuna com Arão e começam a murmurar de Moisés. E o Senhor Deus, ele manifesta o seu cuidado em favor daqueles que o amam, e a lepra é estampada sobre a vida de Miriam. E a Bíblia diz que por causa disso ela foi viver fora do arraial. E viver fora do arraial significa viver distante da sombra do onipotente. Pegando um gancho na leitura do Nando novamente. Viver fora do arraial significa viver fora da sombra do onipotente. Sair debaixo das mãos do Altíssimo. E quando você sai debaixo da sombra do onipotente, você sai debaixo da sombra do Altíssimo, você está se expondo ao sol escaldante das injustiças da vida e das tentações de Satanás. Então, eu concluo essa mensagem dizendo para você que 40 anos foram gastos naquela jornada que seria de 11 dias. Muitos morreram asfixiados pela carne, porque a carne era o objetivo da murmuração. Muitos com doenças intestinais foram também sepultados e levados à morte. Miriam com lepra viveu a sua vergonha. E a nossa jornada para a nossa promessa que Deus fez para nós, ela pode não ser muito diferente da jornada de Israel. Eu profetizei no início dessa ministração que Deus, Ele tem um tempo estabelecido para a vida de algumas pessoas nessa noite, e o Senhor disse: conta 11 dias. Porém, eu quero dizer para você, eu quero te alertar que esses 11 dias, eles podem se tornar em uma vida toda, se você abrir portas para o pecado, se você abrir portas para a reclamação, para a murmuração. Por isso eu quero te desafiar nessa noite, a você dar votos de louvores a Deus, por você ter conseguido chegar neste lugar, por você estar aqui, debaixo deste teto, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Porque você não é como alguns dos seus amigos que já não estão entre os viventes. Porque daquele vício do álcool, daquele vício do cigarro, daquele vício da bebida, daquele vício das drogas, o Senhor, Ele te livrou, e você está aqui para a glória do nome do Senhor. Porque no meio daquele grupo de adúlteros, no meio daquele grupo de prostitutos, Deus, Ele te arrancou de lá, e Ele salvou o seu relacionamento, Ele salvou a sua família, Ele salvou o seu casamento, Ele salvou a sua casa, e hoje você pode estar aqui para adorar e bendizer o nome dEle. Quanto à murmuração, você não faz
faz parte desse grupo, você faz parte do grupo daqueles que obedecem e ouvem a voz de Deus, e a voz de Deus ela vai junto com você, levando você a viver o impossível. Deus tem para você um tempo de consagração. Deus ele vai te levar a Cades Barneia. Não importa quem não acredita, não importa quem duvida, não importa quem se levanta contra, não importa quem zombe de você, não importa quantas pessoas não acreditam em você. Eu profetizo para você pelo poder da autoridade do nome de Jesus Cristo. Deus tem uma Cades Barneia para cada um de nós. Deus tem um tempo de consagração. Deus tem um tempo para te levantar. Deus tem um tempo para te exaltar. Deus tem um tempo para te fazer atravessar esse momento de dor. Deus tem um tempo para te fazer atravessar esse momento de dúvida. Deus tem um tempo para fazer você atravessar esse tempo de questionamentos, de perguntas sem respostas. Deus tem um tempo para você programado. Ele disse no início da palavra: conta aí 11 dias. Acredite na voz de Deus nessa noite, porque Deus está falando com você. Deus está ministrando o seu coração, a sua alma. Quem sabe aqui no nosso meio nós temos pessoas que até mesmo antes do culto abriram seus armários, abriram o seu guarda-roupa, e quem sabe olharam para dentro dele e disseram: Deus, eu não tenho mais roupa, eu vou repetir a mesma roupa, Senhor, eu estou com vergonha. Como se a igreja fosse na verdade uma passarela do São Paulo Fashion Week, né? Você tem a obrigação de vir para cá com uma roupa melhor, diferente, porque tu tem que desfilar e tem que aparecer para alguém. Aquele que olha para você, ele está pouco preocupado se você está repetindo a mesma roupa de domingo passado, ou se você está com uma roupa nova, se você está calçado num sapato de cromo nonato, ou se você está calçado em qualquer outra marca mais popular. Ele está pouco preocupado se você está vestido num terno Hugo Boss, ou se você está vestido numa camisa simples, comprada numa loja qualquer popular. O Senhor, Ele está olhando para o íntimo da sua alma e para o seu coração, e Ele diz para você: eu te amo assim mesmo. Quando eu morri por você na cruz do Calvário, diz o Senhor Jesus, quando eu morri por você na cruz do Calvário, você não era nada, você era um pobre, nu, pecador, você não tinha nada, e ainda assim eu morri na cruz do Calvário por você. Então eu não preciso do que você tem, eu tenho para te dar, porque eu sou o dono do ouro e o dono da prata. Se alguma coisa nós damos ao Senhor, nós damos por graça, por misericórdia, por reconhecimento, por bondade de coração, não porque Ele precise, porque Deus não precisa de nada que nós tenhamos. Mas a sua gratidão, ela move o coração de Deus. A sua gratidão, ela renova os seus guarda-roupas. A sua gratidão, ela renova os seus armários. A sua gratidão, ela renova os seus celeiros. A sua gratidão, ela provê para os seus filhos. A sua gratidão, ela abençoa a sua casa. Talvez você está esperando muito das suas mãos. Talvez você está esperando muito do seu próprio trabalho. Talvez você está confiando em pessoas erradas. Mas Deus te desafia: confie em mim, e eu vou abençoar pessoas, e vou colocar no teu caminho, e essas pessoas vão abençoar você. Eu tenho os meus meios, eu tenho os meus planos. As coisas são do meu jeito, não são do seu jeito, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos são melhores do que os seus caminhos. Para encerrar e a gente orar, está aí a minha esposa. Eu lembro quando esse menino nasceu, o Leonardo. Acho que eu já contei esse testemunho aqui. Nós estávamos vivendo um tempo de muita dificuldade. Eu trabalhava em outro ministério. E tu estava grávida, né? Estava grávida. A minha esposa, eu geralmente não tinha muito tempo para algumas coisas, e num dos dias que eu estava de folga, ela começou a me incomodar em casa, a me inquietar. Ela dizia: vamos ver o enxoval,
esse menino vai nascer, a gente não tem nada, vamos ver. Eu dizia para ela: minha filha, eu tenho um defeito, irmãos. Um não, eu tenho muitos, mas um deles é esse que eu vou falar agora. Eu não sou desse tipo de pessoa. Por exemplo, eu preciso comprar uma coisa, eu não sou desse tipo que gosta de sair vendo um monte de coisa, sendo que eu não tenho dinheiro para comprar. Eu sou assim, é meu defeito. Existem pessoas que gostam de ver. Não, mas nós só vamos olhar. Eu não gosto nem de olhar. Se eu não tenho dinheiro para comprar, eu não gosto de olhar. É um defeito que eu tenho. E lutando contra esse defeito, que eu luto até hoje, não consegui vencer ainda. Mas minha esposa insiste: para de murmurar de mim. Você acabou de escutar eu falar de murmuração aqui. Ao fogo de Deus vai descer aí. Brincadeira. Bom, um dia ela chegou e falou assim para mim: meu filho, vamos pelo menos ver uma chupeta para essa criança. Essa criança vai nascer e não tem uma chupeta sequer. Minha filha, eu não quero ver nada, porque eu não tenho dinheiro para comprar nenhuma chupeta. A crise está braba. Como é que nós vamos comprar? E ela: mas vamos pelo menos olhar. Aquela coisa de mulher, que vocês sabem bem como é que funciona. As irmãs sempre são maioria, né, irmãos? Amém ou não, irmãos? Os irmãos sabem como funciona, sim ou não? Eu só como é que fala grosso nessa hora? Aleluia. Mas às vezes as irmãs têm mais fé do que nós, irmão. A verdade é essa. Essa mulher, rapaz, cheia de fé, ela me perturbou tanto a cabeça. Eu falei para ela: vamos embora, vai, vamos lá então, vamos. Mas onde que você quer ir? Era um sábado. Onde você quer ir? Ela falou: vamos andar, vamos procurar, vamos andar. Eu falei: então vamos. Aí fomos, irmão. E ali em Santos, eu pastoreava em Santos. Ali em Santos, na Ana Costa, tinha uma loja de importados. E a gente passa bem na porta da loja de importados. Fala: não, para aqui. Eu falei: tá brincando? Não, até olhar eu olho, mas você quer olhar importado? Meu filho, a gente só vai olhar. Eu falei: então vamos. Parei o carro. Estou encurtando a história, irmão, porque isso deu pano para manga que vocês não têm noção. Parei o carro. O bico era maior do que o bico do... Quem é bicudo, vai? É um bico. Eu vou acabar a história e pronto. Pastor sou eu. Aí, irmãos, enfim, descemos, entramos na loja. Quando a gente entrou na loja, eu falei já para ela, já combinei com ela antes. Eu falei: ó, pelo amor de Deus, não pergunta preço, não fala nada, só olha, para ninguém ficar atrás da gente. Ó, compra isso, compra aquilo é legal, não sei o quê. Porque quem é vendedor aqui? Tem vendedor aqui? Vendedor? Então, é chato o vendedor. Vocês estão de parabéns. Pensa numa coisa. É brincadeira, mas tem que vender, ué. A verdade é essa. Eu já sabia, irmão, que a gente ia entrar na bendita loja e ia vir uma pessoa atrás. Tá de quantos meses? Vai nascer quando? Já tem o quê? Eu falei: meu Deus, vai começar essas perguntas. E ela foi entrando na loja, irmãos. A primeira coisa que a mulher olhou para nós, ela olhou assim e falou assim: o senhor não é aquele pastor da televisão? Eu falei: Jesus da minha alma, tem misericórdia. Naquela época, a igreja que eu pastoreava tinha programas diários, né, na TV, e eu sempre fazia. E aí a mulher me reconheceu. Ela: o senhor não é aquele pastor da televisão? Aí eu olhei para a Lília. Como quem diz, né, Senhor, que tu me arrumou. A mulher associou pastor na televisão, dinheiro. Estão entendendo? Eu falei: agora lascou. As coisas já dobraram de preço. Estou arrumado. Aí eu falei: sou sim, senhora, tal. A gente brinca assim, né? Mas o coração sempre aberto e tal. Falei: sou sim, senhora, sou eu. Aí ela: poxa, pastor, o senhor não sabe, um dia assim. Aí contou uma ministração da TV e tal. Aí eu falei: poxa, que bom, senhora, glória a Deus, né? Deus abençoe a senhora, Deus abençoe sua casa e tal. Aí ela: e aí, mas o que vocês estão precisando? Aí eu
olhei para a Lília, não, a gente só tá, não, ela fica à vontade, fica à vontade. A mulher foi lá logo, pegou 2 carrinhos, 2 carrinhos, gente. Eu falei, meu Deus, era uma chupeta cabe na mão. Eu olhei, e eu olhava para a Lília, e eu falava, nós vamos voltar para casa. Olha o que tu me arrumou, mulher, meu Deus. Irmãos, Deus é tremendo, Ele tem o seu tempo, Ele tem o tempo da consagração, Ele tem o Cades Barneia para nos levar. Essa mulher, ela olhou para mim e falou assim, pastor, eu posso te pedir um favor? Eu falei, meu Deus, eu não tenho que pagar a chupeta, agora vai me pedir favor. Ela falou, eu posso pedir um favor? Eu, pode pedir sim, senhora, o que a senhora está precisando? Ela falou assim, pastor, meu marido, ele está aqui em cima no escritório, ele está depressivo, tentou suicídio, foi Deus que trouxe o senhor aqui, o senhor pode subir aqui e fazer uma oração por ele? Aí eu falei, minha filha, uma coisa que eu tenho para dar é oração, é agora mesmo. Eu falei, poxa vida, falei, caramba, falei, se ele quiser, não tem problema, agora, vamos lá. Aí ela, deixa eu falar com ele. Aí a mulher desce. Quando eu subo, acho que eu já contei esse testemunho aqui uma vez. Quando eu subo, o marido da mulher é um japonês. E aqui nós temos alguns, aqui na igreja, vocês sabem que o japonês, ele por si só, ele é fechado. Ele tem dificuldade para confiar, para abrir, para falar. E quando eu subi, que eu vi aquele homem oriental, eu falei, meu Deus. Aí eu, boa tarde, ele, tudo bom com o senhor? Ele, falei, pronto, é monólogo. O homem não fala nada, eu falei, eu vou orar aqui e vou descer. Enfim, a mulher virou e falou assim, pastor, vocês fiquem à vontade aqui, eu vou lá atender sua esposa. Eu falei, meu Deus, agora lascou. Eu falei, vou orar pelo homem e por elas lá embaixo. E gente, olha, orei pelo camarada, Deus fez uma obra maravilhosa lá em cima. A unção de Deus caiu, o camarada abriu o coração, começou a chorar, contou a vida dele, Deus ministrou ele se comprometeu a ir para a casa de Deus, a buscar o Senhor. Deus tratou coisas íntimas, assim, pessoais, particulares. Foi tremendo o que Deus fez. E aí, falei, bom, está tudo certo aqui em cima, agora eu vou ver lá embaixo. Desci. Quando eu desci, meus irmãos, tinha 2 carrinhos cheios de coisa de criança. Eu olhei para a Lília, olhei para a senhora, olhei para o céu e falei, Jesus, agora é a hora da vergonha. Porque tem dia que é dia do Cades Barneia, irmão, é dia da consagração, mas tem dia que é dia de sair carne pelo nariz, é dia da vergonha. Eu falei, Jesus, é hoje é o dia de sair carne pelo nariz, não é possível. Deus me trouxe hoje aqui para... Cheguei, olhei para a Lília, falei, ai, a Lília, eu não sei de nada, eu não sei, sabe aquelas conversas de marido e mulher, pelo olho assim? Eu olhava para ela e ela, não sei de nada, não peguei nada, ela já se justificando, né? Aí, nós fomos para o caixa. Eu olhei para a mulher e falei, meu Deus, eu não tenho um cheque para dar para essa mulher, eu não tenho nada nem para... O que eu vou falar para essa mulher? Irmãos, chegamos no caixa, a mulher olhou para nós, ela falou assim, pastor, eu sou incapaz de cobrar de vocês qualquer peça que tenha dentro desse carrinho. Isso aqui é tudo presente nosso, da nossa loja, para vocês, para o seu filho, para o nascimento do seu bebê. Nós estamos dando enxoval para vocês, para o seu bebê. Irmão, ali dentro daquele carrinho, naquela época, devia ter uns 5 mil, 6 mil, 7 mil de coisa. Irmão, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não sabia nem usar a chupeta que ela deu mamadeira, tudo cheio de tecnologia, tudo os trecos importados. Esse menino nasceu em berço de ouro, isso é uma maravilha de Jesus. Deu negocinho de botar no quarto. Qualquer dia eu trago as fotos para vocês verem as fotos dele. Mas olha, gente, o que eu quero dizer para vocês com esse testemunho é que quando você não questiona, não reclama, não murmura,
você anda na contramão do mundo, Deus te leva ao Cades Barneia, Deus te leva a um ato de consagração. Pode estar difícil como for, meu irmão, pode ter dificuldade como for, minha irmã, acredite em nome de Jesus. Deus falou no início da mensagem, e eu volto a repetir, conta 11 dias, Deus, Ele vai trazer respostas aqui para algumas pessoas. Não posso ser leviano, não vou dizer todos, mas Deus vai trazer resposta para algumas pessoas aqui. Deus vai te colocar em lugares de honra pelo poder do nome de Jesus. Deus vai apagar essa dor, Deus vai arrancar essa dúvida, Deus vai tirar essa incerteza, Deus vai honrar você, Deus vai fazer como Ele sempre tem feito, porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Deus. Não se deixe contaminar. Afaste-se daqueles que querem roubar a sua fé, afaste-se daqueles que querem roubar a sua esperança em Cristo. Alice a Deus, em nome de Jesus, alice a Deus, e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem acredita diz amém. Então fique de pé que eu vou fazer uma oração por você.